É a minha intenção falar-vos esta manhã sobre a razão de eu não ser pessimista. Eu sou um otimista. Aliás, acho que já deu para notar, não é? Acho que não consigo enganar. E é bom que assim seja, porque o otimismo que eu transpareço é real. Mas o que é importante é eu tentar explicar porque é que sou otimista. Ou melhor, porque é que eu não sou pessimista. Eu não vou falar acerca disso. Se alguém pensar assim, que vai dar uma dissertação sobre otimismo ou pessimismo, nada disso. Eu vou apenas falar-vos sobre a nossa realidade, a perspectiva que está diante dos nossos olhos, o estado das coisas, o novo ano, o que está diante dos olhos, falar-vos sobre as preocupações que as pessoas têm, e a resposta que devemos dar, portanto, à situação e que Deus espera que nós demos. E eu pegaria nas palavras do David, e já falarei sobre o David Gomes, numa das últimas mensagens que ele deu, se não mesmo a última, em que ele disse: o que é que esperas neste Natal? E eu diria assim: o que é que tu esperas neste novo ano? Bem, eu espero que vocês não sejam pessimistas, e essa portanto, é a minha intenção naquilo que eu vou falar. Sobre o David, era meu desejo que ele estivesse aqui a pregar hoje. Eu tinha-lhe pedido a ele para ele pregar. E como eu costumo dizer ao David, sem stress. Portanto, se for possível é possível, se não for possível não é possível, está tudo bem. E o David, falei com ele isto na passagem de ano, quando estivemos aqui juntos, e depois ele disse-me que iria ver e tal. Depois ele mandou-me um mail, um SMS no sábado, na sexta, ou melhor, ao fim da sexta, acho eu, ou no sábado de manhã, a dizer que tinha tido um dia muito ocupado e que não tinha dado para se preparar como ele pensava, mas que não descartava a possibilidade de o fazer ainda, mas para eu estar preparado. Depois, entretanto, a Ana adoeceu no dia seguinte, e ele teve que tomar conta do Gabriel, e o Gabriel não é pessoa fácil de se cuidar, e de maneira que, mais uma vez, o David não pôde preparar-se devidamente. Ainda apesar dele não poder pregar, como ele me tinha dito, ainda há bocadinho mesmo, ele mandou-me uma mensagem a dizer que ele pensava estar aqui. Ele até disse que estava a orar por mim, e eu bem preciso, porque entretanto o Gabriel deu uma má noite, com muita tosse, muita não sei quê, e portanto aquilo está tudo adoentado lá em casa, exceto ele, pelos vistos, e de maneira que eu sei o que é isso. A minha Joana também está de cama, eu também, esta noite, tive que dormir à parte para não incomodar os outros, porque aquilo parece uma matraca a tossir, e portanto eu também não estou em grandes condições físicas, mas para quem é tão otimista e não é pessimista, portanto eu não estou nada preocupado. E portanto, como dizem na Marinha, especialmente os artilheiros, e eu já tive a ocasião de dizer isto aqui, à hora sai, quando o fogo tiver que sair, sai, e aquilo é no alvo. E o Senhor vai cuidar. Assim confio no Senhor, naturalmente, não confio no ditado dos marinheiros, confio no meu Senhor, porque com Ele a hora sai mesmo. E não se esqueçam que ele um dia disse: ainda não é chegada a minha hora, mas quando chegava a hora dele, aquilo saía mesmo, não havia hipótese. Bem, tendo feito esta explicação, eu gostava de começar a dizer o seguinte: o meu texto, o texto base da passagem que eu escolhi para vos falar hoje, evidentemente que eu poderia dizer muito, eu teria muito para dizer, eu tenho sempre muito para dizer, depois nunca digo nada, ou digo muito pouco, mas que Deus me ajude no pouco a poder dizer alguma coisa. E o texto que eu hoje escolhi é um texto muito curto, tem apenas 3 versículos, já vos vou dizer quais são. Os próprios versículos também são curtos, são muitas vezes versículos esquecidos, no meio dos versículos onde eles se encontram naquele capítulo, são muitas vezes esquecidos, porque estes versículos estão, por assim dizer, ensanduichados entre 2 passagens, uma atrás e outra à frente, que são passagens muito mais bem conhecidas. Como acontece frequentemente na Bíblia, e nós sabemos disso, pequenos versículos
dizem sempre muito. Aliás, toda a palavra de Deus diz sempre muito, ou não fosse a palavra de Deus. A questão que eu coloco quando disse que pretendia falar-vos sobre porque é que não sou pessimista, este título que eu poderia dar a esta mensagem vem do versículo do meio, naqueles 3 versículos curtos, está baseado mais no versículo do meio que fala em nós aproveitarmos ao máximo cada oportunidade. Nós precisamos de aproveitar ao máximo cada oportunidade. Não tem diretamente, mas tem indiretamente a ver com isto, quando eu às vezes tenho dito a alguns que estão aqui e tenho-lhes dito: vocês têm os vossos pais mais velhos, saboreiem-nos, aproveitem-nos enquanto os têm. Tirem o máximo partido, aproveitem cada oportunidade. Às vezes tenho estado com a minha família, tenho estado com o Nuno, ele sabe disso que eu estou a dizer. Eu tenho que dizer, temos que saborear cada momento que estamos juntos. Nós não estamos muitas vezes juntos e quando estamos juntos temos que tirar o máximo partido. Isto é o que se chama tirar o máximo, tirar oportunidade, aproveitar as oportunidades que temos, não desperdiçá-las, saboreá-las e extrair delas, de facto, aquilo que pode e deve ser extraído. Há uma outra versão daquela que eu vos vou ler, que é a respeito disso, diz: aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. E, portanto, se eu tivesse uma mensagem a deixar-vos para este novo ano que agora vem aí, e que está a entrar, e que está a começar, eu diria: aproveitem todas as oportunidades que vocês têm. Efésios capítulo 5, versículos 15 a 17. Este é o texto que eu me estou a referir. Efésios capítulo 5, versículos 15 a 17. Peço desculpa pela minha voz, que não é melhor, mas que o Senhor me ajude. Versículo 15. Efésios capítulo 5, versículos 15 a 17. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nestes, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Nós temos uma grande necessidade em ouvirmos o que Deus diz aqui. Porque nós, e atenção, nós vivemos tempos difíceis. Nós vivemos tempos maus. E deixa-me fazer aqui um parênteses, porque parece-me que é importante eu fazer aqui um parênteses, porque não são estes tempos que são maus. Estes tempos são maus. Estes tempos são difíceis e o quadro é mais negro do que simplesmente dizer isto. Dias maus, tempos maus. Vocês já vão ver que o quadro é mais negro do que isto. Mas não são estes tempos, não são estas circunstâncias presentes, atuais, que amanhã podem mudar, como já foram diferentes no passado e poderão ser diferentes no futuro, que torna diferente a qualidade dos dias que nós estamos a viver. E deixai-me dizer que os dias que nós reputamos de dias mais fáceis, deixai-me dizer que são os dias mais perigosos. E, portanto, dias maus não são só dias de dificuldade, de tribulação, de provação, de menos dinheiro no bolso, de menos saúde, de menos outra coisa qualquer. Dias maus são os dias que estamos a viver nesta dispensação da graça, independentemente de serem dias favoráveis ou desfavoráveis, com melhores circunstâncias ou piores circunstâncias. São sempre dias maus. E deixar-me dizer que os dias de facilidade são os piores. Deixar-me dizer assim, porque são os mais perigosos. Apenas por isso. Apenas por isso, e eu queria destacar isso. A crise económica global em todo o mundo, como nós sabemos, dizem que custou trilhões de dólares em riqueza perdida. Pessoas, tanta gente que há pouco tempo tinham perspectivas razoáveis para um futuro risonho, de repente viram
exterminado o produto do seu trabalho e as suas poupanças. E com a perda, e com as perdas, vem a incerteza. E nós, ao começarmos este novo ano, está muita gente cheia de incertezas. O que é que vem aí? Fiquei impressionado com um artigo de uma indivídua, jornalista americana, chamada Peggy Noonan, que escreveu na sua coluna semanal no Wall Street Journal, nos Estados Unidos, e que sob o título que ela colocou, "Não há nenhuma pílula para este tipo de depressão", ela começa por referir que o problema não é apenas a crise económica. Há, diz ela, algo muito mais profundo. E deixai-me dizer que há. Por debaixo do iceberg está a parte mais volumosa. E o problema que a humanidade está a atravessar é um problema mais profundo do que aquilo que pode parecer a muitos. O problema não é económico. Há neste momento, na nossa sociedade, aquilo que eu podia chamar uma pandemia psicológica do medo. Nós estamos numa pandemia psicológica do medo. Ainda agora foi a passagem de ano, era a polícia por todo o lado, e tudo que era locais públicos, e não apenas em Portugal, mas nos outros países que nos circundam, especialmente aqui na Europa. Pandemia do medo. O futuro preocupa não apenas os portugueses, como preocupa os europeus e como preocupa muita outra gente de outras partes do mundo. E a grande questão é esta: como é que eu, como cristão, devo viver nestes tempos que não são fáceis, estes tempos que são difíceis? O nosso texto oferece-nos 3 respostas para dias maus. E dias maus eram os dias do apóstolo Paulo, não é só de agora. Por isso é que eu disse, tenham cuidado, andem com a pestana levantada, com o olho bem aberto, porque dias maus não são apenas estes. Nos dias de Paulo, os dias também eram maus. E ele dá uma resposta cabal quanto à forma como nós devemos viver dias maus. Nós enfrentamos uma situação a que eu poderia classificar de estranha nos dias atuais, no mundo de hoje. E é uma situação muito estranha porque estamos numa aparente contradição. E o que é que eu quero dizer com isso? E por isso é que eu sou otimista. Um dia perguntaram ao Billy Graham se ele era otimista ou pessimista. Eu já disse isto aqui em tempos. E ele respondeu: eu sou um otimista. Já li o último capítulo da Bíblia. Deixai-me parafrasear, alterar, adaptar um pouco a resposta dele. Eu também sou otimista como ele. Não apenas porque eu já li o último capítulo da Bíblia e sei como é que tudo vai acabar. E para o crente vai acabar muito bem. Mas eu sou um otimista porque eu leio a Bíblia. E porque quem lê a Bíblia é um otimista, nunca é um pessimista. Independentemente de ser o primeiro ou o último capítulo, é ler a Bíblia. E particularmente nestes 3 versículos que é que nós estamos a ver. E por isso é que eu digo que vivemos uma situação estranha de aparente contradição. Como é que num quadro negro eu posso ter um otimismo tremendo? Isto é uma espécie de uma contradição. Isto é aquilo que se chama... Como é que se chama este fenómeno? Tem uma palavra, agora está-me a fugir o nome. Como? Não é, também é, mas não é essa que eu queria. Está-me a fugir a palavra e agora fugiu uma palavra. Alguém sabe a palavra? Não faz mal. Vocês sabem o que eu quero dizer. É paradoxo. Paradoxo, obrigado, José. Isto é um paradoxo. Nós estamos perante um grande paradoxo. Como é que, num cenário tão degradante, tão preocupante, tão negro, como é que eu posso olhar e ver perspectivas fantásticas? Bem, é sobre isto que eu quero falar. E esta passagem é isto que nos mostra e nos vai ensinar. As coisas estão a piorar. É verdade. E quando eu digo as coisas estão a piorar, estou a fazer a análise do meu ponto de vista, que estou em 2016 e que nasci em 1957, e daquilo que eu tenho visto no meu tempo
eu tenho visto as coisas a degradarem-se, particularmente nos últimos tempos. Tenho visto as coisas a degradarem-se, as coisas a piorar. E, curiosamente, as oportunidades que estão diante de nós são douradas. Otimismo no meio do pessimismo. Nisto e em muito mais, o cristianismo não tem rival. E por isso é que eu sou cristão. Podem correr meca e seca, como se costuma dizer. O cristianismo distingue-se, ergue-se como gigante, agiganta-se diante do mundo em que nós vivemos, no meio do mundo das ideias, e há tantas ideias, de caminhos prescritos, e há tantas prescrições. E no meio de tudo isto, o cristianismo ergue-se agigantadamente sobre todas as ideias. Devemos ser otimistas. Vamos ver como é que a palavra de Deus nos pode ajudar. Primeiro, versículo 15, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios. Ver prudentemente como se anda. Sabe o que é que isto quer dizer? Ver prudentemente como se anda. Sabe o que é que isto quer dizer? Quer dizer andar com cuidado. Que é aquilo que nós menos fazemos. É andarmos descuidadamente. E quando nós andamos descuidadamente, metemos o pé na poça, como se costuma dizer. Tropeçamos, caímos, não tivemos cuidado. Pusemos o pé onde não devíamos. Causou desequilíbrio. Houve uma torção no pé e fui parar ao hospital. Andar com cuidado. Melhor ainda, significa literalmente andar com precisão. Significa andar com precisão. E andar com precisão é não pôr o pé em ramo verde. É não pôr o pé onde não se deve pôr o pé. É pôr o pé no sítio certo. Precisão. Sabem que para que uma pessoa faça qualquer trabalho de precisão, tem que o fazer com cuidado. A precisão e o cuidado andam de mãos dadas. Eu não conheço ninguém que faça trabalho minucioso, que exija precisão, que não tenha que ter um extremo cuidado para além do que é normal. É disto que a Bíblia fala. Nós temos que ser precisos e temos que ter muito cuidado para sermos precisos. A palavra prudentemente, na língua grega, que foi traduzida para o português por prudentemente, dá a ideia de se andar, este andar prudente, dá a ideia de se andar em caminho de montanha, em que ao lado há um grande precipício. Vocês sabem o que é andar em caminho de montanha, nas encostas das montanhas? Caminhos estreitos, pedregosos, com precipício do outro lado. É andar assim. E quem anda lá tem que andar com muito cuidado. Não é por acaso que de volta e meia surgem nas notícias como aquelas que nós ouvimos por vezes, que na Madeira, onde existem aqueles sítios, as levadas, não é? Que são passeios turísticos, que estão feitos na montanha, e que de volta e meia lá vai um alemão que vai dali, caiu e desapareceu, e nunca mais o viu, e caiu por lá abaixo, porque não teve cuidado, porque não teve um andar com precisão. E a ideia que a Bíblia transmite é esta, é de nós andarmos com este cuidado, manter os olhos abertos, não darmos um passo em falso, não darmos um passo errado, para que não nos despedacemos. E o que não falta por aí é pessoas despedaçadas. E há muita gente despedaçada porque não teve cuidado. Porque não teve cuidado no andar e não teve cuidado no sítio onde pôs os pés. E é isto que o apóstolo está aqui a falar. O grande problema de muitos
não está em procurarem, por outro lado, o grande problema de muitos não está em procurarem o mal. Há muita gente que anda por aí, e estou a falar para crentes, particularmente, que não andam por mal. Mas sabem que nós podemos andar mal andando por bem. O problema está em buscarmos muitas vezes o bem desenfreadamente. E quem anda desenfreadamente é impossível ter cuidado. E é impossível ser preciso. Porque não se consegue ser preciso e cuidadoso andando desenfreadamente. E depois só fazem asneiras. Nós às vezes somos culpados de viver muito rápido. Isto é uma luta que temos que travar. E eu noto isto particularmente quando vou ao norte. E ainda agora estive no norte. E vou conduzir. E noto como é que nós andamos aqui desenfreadamente aqui no sul. Porque andamos num ritmo tal aqui no sul. E eles andam num ritmo tão diferente lá no norte. Que quando chegamos lá, eu só digo assim, parecem os atrasados. Não sabem andar na estrada. Não é. Eles andam calmos. Nós é que andamos agitados. Nesta correria desenfreada da metropolitana, da grande Lisboa, em que um indivíduo também, se não anda depressa, é cilindrado pelo que vem atrás. Mas é que tem, mesmo que não queira, tem que andar depressa. Lá não, aquilo lá há tempo para tudo. E aquilo vai-se devagarinho, com calma, que há tempo para tudo. Vivemos em acelerado. Tomem atenção. Fazemos juízos precipitados. Isto faz parte do viver rápido. Depois, fazemos juízos precipitados. E às vezes fazemos juízos que, se a coisa for bem analisada, depois torcemos a orelha. Não devíamos ter julgado. Julgamos mal. Não analisamos cuidadosamente a questão. Não fomos cuidadosos. Saiu conclusão errada. Falamos muito rápido. E eu tenho que ter cuidado. Particularmente eu. Movemos-nos muito depressa. E às vezes depressa demais. De tal maneira que depois queremos voltar atrás. E às vezes já andamos muito para a frente e para voltar atrás é complicado. E reagimos muito velozmente. Respondemos às vezes antes de ouvirmos a pergunta. Em nome de Deus, é possível de facto andar rápido demais. Bem diz a Bíblia. Aquele que crê, não se apresse. Queremos corrigir os erros do mundo. E até queremos corrigir os erros da igreja. E queremos corrigir tudo isto muito rapidamente. Sabem de uma coisa? Tentamos ganhar tudo rapidamente. O Senhor Jesus Cristo nunca foi rápido. Nunca reparaste nisso? Olhamos para a vida dele. Ele nunca foi rápido. Bem pelo contrário. Nós vemos, no caso do Senhor Jesus Cristo, vemos a forma como ele, por exemplo, acorreu a uma necessidade, que era o caso de Lázaro. Lázaro estava enfermo. Era enfermidade para a morte. Estava gravemente enfermo. O Senhor Jesus Cristo vieram ter com ele, e foi a irmã de Lázaro que veio ter com ele, para ele vir depressa. A senhora veio depressa. E o Senhor nas calmas. Não repararam disso na Bíblia? Nós é que queremos as coisas depressa. Nós também às vezes temos necessidades e também queremos depressa. Senhor, depressa então. Estou aqui aflito, depressa, Senhor. E o Senhor nas calmas. E o Lázaro morreu. E foi sepultado. E já tinham passado 4 dias desde o funeral. E o Senhor Jesus Cristo nas calmas ficou lá. E qual é o problema? Houve algum problema? De ele não ter sido rápido? Eu conheço casos que há uma intervenção de grande rapidez perante uma situação de emergência e o resultado é fatal. E temos aqui um resultado fatal, cá está, mais um paradoxo, que não foi fatal. E o Senhor andou nas calmas.
porque falamos muito depressa, as nossas palavras muitas vezes são precipitadas e por vezes são palavras inoportunas. E às vezes arrependemos-nos daquilo que dizemos. Avançamos antes de estarmos prontos. Falamos antes de termos alguma coisa para dizer. Ensinamos antes de nós próprios termos sido ensinados. E queremos construir arranha-céus, coisas muito elevadas, sem termos fundamentos profundos. E construir coisas elevadas sem fundamentos profundos, aquilo vai cair. E não vai ter futuro. O que é que acontece quando andamos depressa? Não se presta atenção para onde é que vamos. Não se presta atenção porque é impossível, não é? Nós não temos essa capacidade de vermos onde é que pomos os pés. Tropeçamos e caímos. O problema de muitos, e pode ser esse o nosso problema, pode ser esse o meu problema, não está em nós buscarmos o mal, mas está em buscarmos até o bem desenfreadamente. O que nós precisamos, e estamos a começar o ano, não é de termos uma agenda. E toda a gente tem a sua agenda. E se não tiverem uma agenda, até parece que o ano já nem vai correr bem. Tem uma agenda. Agenda 2016. Há que ter uma agenda. Pensam muitos que o problema, que a solução está na agenda e sermos organizados. Não está aí a solução. Está em respeitarmos as antigas palavras sempre novas e atuais do salmista. Quando ele disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10, bem conhecido. Quando desaceleramos o suficiente para nos aquietarmos diante de Deus. E por isso é que nós quisemos, na passagem do ano, estarmos aqui em quietude diante de Deus. Descobrimos que Ele pode fazer muito mais eficazmente do que nós, por conta própria. E vamos descobrir também que só temos que colocar o nosso pé onde Ele deixou a sua pegada. Mas para seguir pegadas é preciso muita atenção. Eu já tive a ocasião de dizer que o Senhor Jesus Cristo um dia disse: examinais as Escrituras e fazeis bem. E a palavra examinar é olhar com a precisão de um batedor de caça. E os batedores de caça, então como agora, porque agora também há batedores de caça, e eu acompanhei alguns em Moçambique, porque eu nasci lá, têm um olhar de lince. Eles veem pegadas onde mais ninguém vê. Eles veem no terreno vestígios de pegada onde qualquer olho normal não descortina. Exige minúcia, exige precisão, exige cuidado, que eu tenho estado a falar. Segundo, versículo 16. Portanto, vede prudentemente como andais, versículo 16, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. A palavra remir, como vocês sabem, do ponto de vista bíblico, é uma palavra que tem a ver com a salvação. Mas originalmente esta palavra tem a ver com o mundo mercantil, com o mundo do mercado, significando comprar. Remir quer dizer comprar. E comprar algo para nós. E a Bíblia diz aqui: nós devemos comprar para nós o tempo, porque os dias são maus. Que o que está aqui é o que nós lemos aqui. Comprarmos algo para nosso uso, comprarmos algo para nós usarmos. Não é comprarmos para nós e depois, como tantas vezes acontece, ficar lá na prateleira. É comprarmos para usarmos. Há uma versão na Bíblia, que eu já referi, que utiliza a palavra oportunidade. Eu tive a ocasião de vos dizer há bocado, já agora, só para recordar, já não sei onde é que pus a palavra. Perdi-me, mas eu encontro-me. Eu vou-vos ler a tradução, a nova tradução, em linguagem 2, sobre estes 3 versículos. Portanto, não, mas eu não vou ler porque eu ainda não quero ler isto. Só vou ler esta parte.
Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. É o que diz este versículo que estamos a analisar. Portanto, esta versão utiliza a palavra oportunidade em vez da palavra tempo. Está associada, mas a ideia é mais forte, é diferente. E e por isso é que é bom a gente ver, comparar traduções e ver o que é que a tradução diz. E sabem porque é que isso assim acontece? Porque uma palavra, a do tempo, refere-se à passagem do tempo, no sentido em que nós falamos de horas, minutos, segundos, e depois até podemos dizer assim, falta X tempo. Já só temos X tempo. Ou que horas são? Falta pouco tempo. Isto é um tipo de tempo. A outra palavra grega, que é aqui traduzida, no nosso caso por tempo, mas que é mais forte do que isso, refere-se, reparem bem, não se refere à passagem rigorosa do tempo, mas ao momento de oportunidade que temos, momento que tem a ver com o tempo, mas ao momento de oportunidade que temos para cada ação. Momentos de oportunidade para ação. Não é tempo, que tempo passou, que tempo falta, que horas são, mas é tempo de agir, é tempo de fazer qualquer coisa, é tempo de não ficar parado, é tempo de agir, ação. É esta a ideia. É aquilo a que um grande homem de Deus chamado Barnhouse, um grande ensinador da Bíblia, chamou da urgência do agora. A urgência do agora. Sabem que nós vivemos tempos de urgência. E a urgência é agora. Agora. É esse o significado. A urgência do agora, aproveitar a oportunidade, a urgência do agora. Mas isso não é tudo. Paulo diz uma razão especial. Ele apresenta aqui uma razão especial para nós remirmos o tempo, ou para nós percebermos a urgência do agora. No final do versículo 16, quando ele diz, porque os dias são maus. A urgência do agora é porque os dias são maus. E há uma outra versão, que é a versão a mensagem, que sabem o que é que diz? Estes dias, por isso é que eu disse que é mais forte. Eu no princípio, quando comecei a falar-vos, eu disse que dias maus, a coisa é pior do que dias maus. A mensagem diz, estes tempos são tempos de desespero. E Paulo fala muito sobre o desespero. E fala daqueles que não têm esperança. E que nós não devemos viver como aqueles que não têm esperança. Porque nós temos esperança. E aguardamos a bem-aventurada esperança. Mas vivemos dias de desespero. De desespero. Notem como é que Paulo escreve estas palavras. Amarrado, acorrentado aos guardas numa prisão. O imperador que na altura estava a reger o governo da época era um homem chamado Nero. Devo-vos dizer qualquer coisa. O sedento e, como é que é, ensanguentado Nero, que só queria sangue. Até quis saber como é que tinha nascido e mandou esventrar a mãe para saber de onde é que tinha vindo. Vejam a natureza desta personalidade. Eu diria outra coisa, mas... Este Nero que em breve iria incendiar Roma para lançar a culpa sobre os cristãos. Mais tarde este mesmo Nero viria a pedir a cabeça de Paulo para ele ser decapitado. Éfeso, esta carta é escrita aos Efésios, era uma cidade entregue ao paganismo. Nos dias de Paulo, era a cidade mais importante da província romana da Ásia. Era uma cidade de porto de mar, era uma cidade altamente comercial, muito concorrida. Era uma cidade movimentada, próspera, fantástica. E se nós tivéssemos um guia para nos guiar por Éfeso, naquele tempo, como existem guias em Lisboa para guiar os turistas aos sítios mais emblemáticos da capital portuguesa,
Sabem o que é que ele teria mencionado como uma das primeiras coisas lá em Éfeso? O templo de Artemis. E essa era a glória da antiga Éfeso, o templo de Artemis. Os romanos chamavam-lhe a Diana dos Efésios. E sabem que eles com isso queriam dizer a mesma coisa. E Artemis, não sei se vocês sabem, era a deusa do sexo. E nós vivemos nesta sociedade assim, exatamente igual. O templo de Diana, ou o templo de Artemis, era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E no centro do templo havia uma estátua de uma mulher com muitos seios, que simbolizavam a liberdade sexual desenfreada. Que quadro do nosso tempo. Um antigo escritor da época, sabem o que é que escreveu acerca daquele período? Disse ele assim: a sua moral, a moral dos Efésios, era menor do que a moral dos animais. E deixai-me dizer que os dias que vivemos não é diferente. Nós vivemos dias em que a moral das pessoas é menor que a moral dos animais. A astrologia, a magia negra, a feitiçaria, tudo isto era como é que se diz? Um cocktail explosivo, junto com a perversão sexual, para produzir uma forma degradada de idolatria que mantinha as pessoas de Éfeso nas suas garras. E aquele templo religioso tinha a ver com isto. Enquanto isso, nuvens de perseguição pairavam no horizonte. E os crentes, quando anunciavam o Evangelho, era este quadro que tinham na mente. E eu estou aqui neste sítio, num sítio que não é diferente. Os dias continuam a ser maus, os dias continuam a ser desesperantes, e nós temos uma mensagem com uma boa notícia. E sabem, e eu quero aproveitar cada oportunidade. E nós temos que aproveitar cada oportunidade. Isto é o que Paulo quis dizer quando ele disse: estes são tempos de desespero. O que é que ele diria hoje? Sabem o que é que disse Donald Barnhouse, o tal indivíduo que eu citei há pouco, aquele grande ensinador da Bíblia? Disse ele assim: os dias de corrupção moral oferecem oportunidades especiais para se alcançar grandes empreendimentos para o reino de Deus. E nós temos que pensar nisto. Isto é uma grande oportunidade. Nós nunca tivemos uma oportunidade tão grande para mostrar o Evangelho. Por isso, os dias maus que nos podem tentar a nós a desesperarmos, e Paulo diz: eu não quero que vocês não tenham esperança como os demais, os descrentes, não é? Encorajam-nos, ou devem nos encorajar, pelo contrário, dizer: nós conseguimos, como dizia o Obama na campanha eleitoral dele, mas com muito mais peso e com muito mais significado, nós, yes we can. Acho que ele não conseguiu, mas isto é um comentário meu. Quer dizer, ele conseguiu ganhar as eleições, mas deixai-me dizer o seguinte: mais propriedade tem o cristão para dizer yes we can. Nós podemos. E por isso, não baixemos os braços. Não somos derrotados. Nós temos uma mensagem, nós temos uma solução para o mundo que nos rodeia, e nós devemos não perder isto de vista. E nós às vezes desistimos. Somos de extremos. Ou andamos depressa demais, ou paramos. Não, irmãos. Vamos ficar diante do Senhor e dizer: Senhor, estou aqui. O mundo está aqui também. Eu estou aqui, Senhor, disponível, acessível, para Tu operares. E se quiseres fazer qualquer coisa por mim, estou aqui. Eu ontem li um pensamento que espero por hoje na página da igreja, à noite, provavelmente, que diz mais ou menos isto. Vocês já conhecem parte do pensamento. Eu lembro de dizer: aquilo é bom do pão à palavra. Aquilo é mesmo bom para do pão à palavra. O pensamento é mais ou menos este:
Temos que pregar o Evangelho. Devemos pregar o Evangelho. Se possível, e se for preciso, usemos palavras. Acho que esta parte toda a gente conhece. Termos de pregar o Evangelho. E se for preciso usarmos palavras, é a mesma coisa que dizer: temos de alimentar as pessoas. E se preciso, demos-lhe comida. É a mesma coisa. O quadro é negro, mas nós temos uma boa notícia, por isso é que temos o Evangelho. O Evangelho quer dizer boa notícia. Esta notícia é mesmo boa. E no quadro mais negro é onde a luz brilha mais forte. Tempos difíceis, irmãos, são bênçãos disfarçadas. Olhem para os tempos difíceis como bênçãos disfarçadas. Quando o mundo está no caos, nós temos a oportunidade tremenda de mostrar ao mundo onde é que está o segredo da solução, da felicidade que eles almejam em tudo errado e não encontram. Por último, o último versículo. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Bem, o que quer dizer não ser insensato? Sabe o que quer dizer não ser insensato? Não sejas irresponsável. O que não falta aí é gente irresponsável. Significa, além de ser irresponsável, significa, deixar-me dizer, e eu peço perdão pelo termo que eu vou utilizar, mas é o bíblico, é a ideia bíblica. Não sejas desmiolado. Não sejas irracional. Pensa direito. Afinal, tu crês em quê? Dizes que crês no Evangelho. Tu sabes o que é o Evangelho? Tu sabes o que é que oferece o Evangelho? Tu sabes que o Evangelho transforma, muda qualquer situação. Então, pareces um irracional. Porque falas... como é que o tema da mensagem? Pessimismo. Falas com pessimismo. Tens um discurso pessimista. És um pessimista. Isso é contraditório com o Evangelho que tu dizes acreditar. Vamos ler na linguagem de hoje. A nova tradução da linguagem de hoje diz assim. E agora sim eu vou ler. Os 3 versículos. Portanto, prestem atenção à vossa maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo. Já viram que eu não inventei nada? Esta versão diz: não hajam como pessoas sem juízo. Mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Ainda ontem, eu telefonava para alguém que estava a passar por momentos difíceis. E eu queria saber como é que estavam as coisas. E depois passei o telefone a outra pessoa que estava ao pé de mim para falar com essa pessoa também. E eu ouvia a conversa das duas, porque estava ali ao pé e ouvia-se bem. O sítio era silencioso. Elas a falar uma com a outra. E sabem o que é que eu ouvi? A pessoa para quem eu telefonei, e que estava a falar com a outra pessoa que estava ao meu lado, dizia assim para ela: o ano começou mal. Quantos é que terão dito: o ano começou mal? Não, irmãos. Tenha acontecido o que tivesse acontecido, o ano não começou mal. Se aproveitares cada oportunidade que Deus te dá e cada coisa má, porque os dias são maus, é uma excelente oportunidade. Que Deus nos abençoe.